Olá, graça e paz da parte de Deus, passando aqui mais uma vez para falar das grandezas de Deus, como atalaia de Cristo constituído para anunciar as boas novas do reino de Deus. Canal Verdade Bíblica com o pastor J. Está lá no YouTube, se inscreva. Se inscreva lá no canal, visualize, compartilhe, para que o canal possa crescer e a verdade possa chegar mais e mais a cada pessoa que almeja por ela. A palavra de Deus diz que nós devemos se apresentar como obreiro do Senhor, manejando bem a palavra da verdade. Seja um evangelista, cumpra o seu ministério. Uma certa vez, eu tive uma visão, um pouco do meu testemunho. E Deus tinha caído, mas Deus não me deixou deitado. Porque na sua palavra ele diz: as minhas ovelhas eu a conheço, elas ouvem a minha voz e ninguém o arrebatará da minha mão. Tive uma visão e o anjo do Senhor falou comigo dizendo: vai restaurar o meu evangelho. Eu quis renunciar, o homem é fraco, quis renunciar, mas Deus não permitiu, passando por um processo semelhante qual a Juna, mas quando eu reconheci o meu erro e entreguei realmente, voltando para o Senhor, Deus me abençoou e hoje aqui estou para falar das grandezas de Deus. Em Deuteronômio 27, e o que eu quero falar nesta noite, em primeiro lugar, é sobre a responsabilidade não só do pastor, mas também de todo aquele que sobe o púlpito da igreja e pega o microfone para ensinar. Se ensinar o contrário, a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse: aquele que diminuir ou acrescentar, eu cobrarei dele com as pragas que está escrito neste livro. Está lá no livro de Apocalipse. Deuteronômio 27 e 18. A palavra de Deus diz que ai daquele que fizer um cego errar o seu caminho. Ai daquele que fizer um cego errar o seu caminho. E quando a palavra de Deus está se referindo desta forma, ele não está falando de um cego de sua visão, mas de uma pessoa menos entendida. Porque em tudo tem gente, pessoas mais sábios, uns médios, outros mais leigos, uns sábios, né? E a gente não pode ensinar errado. Ai daquele que fizer um cego errar o seu caminho, ou seja, uma pessoa menos entendida do que a gente. E o ai de Deus não é o ai de uma dor de dentro ou de uma dor de cabeça que a gente sofre e passa tomando um anadol, uma melhoral ou qualquer coisa semelhante para aliviar a dor. É um ai de condenação eterna. Eu vou ler mais uma referência bíblica para você, para mim, que está escrito em Ezequiel, capítulo de número 3, versículo 20 e o 21. Capítulo de número 3,
versículo 20 e 21 do livro de Ezequiel, que diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, quando o justo se desviar de sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque avisando tu no seu pecado, morrerá em suas justiça, porque praticará. Não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. O 21 diz assim: mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. É a palavra de Deus. Não é fazendo vergonha que eu vou avisar para um irmão quando eu ver ele na fraqueza. Mas eu tenho que avisar para o irmão o que ele está vivendo, como ele está vivendo. Ou seja, vamos falar um exemplo, né? Um buraco na frente, uma pedra, para que ele não tropece. Eu avisando, a palavra de Deus diz aqui neste capítulo que eu livrei a minha alma. Mas se eu não avisar, no dia de juízo, as minhas mãos podem ser pegue cheia de sangue. Mas se tu avisar, ó obreiro de Deus, se tu pregar a verdade o que está escrito na palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz: falai tudo quanto nesse livro está escrito. Se tu falar, tu não vai receber pecado, pagar pelo pecado do outro, mas se tu não avisar, tu pode ser cobrado. Cada cabo prestará conta de si diante de Deus. Este versículo é bíblico, está na Bíblia, mas está para aquele que é um crentinho de banco, um crente de banco, crentinho não, um crente de banco, que vai cultuar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus, nem canta, nem prega, nem ensina, só louva a Deus. Esse vai dar conta de si, da sua alma diante de Deus. Mas na hora que você exerce uma responsabilidade como obreiro do Senhor, como pastor de uma igreja, você tem que pregar a verdade sem omitir e sem acrescentar nenhum tio da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mais uma referência bíblica aqui, desta feita no Novo Testamento. Eu não sou teólogo, sou homem de pouca letra, mas eu medito na palavra de Deus, como diz o profeta Josué no seu livro, capítulo 1, versículo 8, medito nela de noite, para que eu meditando neste livro, é Deus falando comigo e eu consiga a vida eterna. Escrito está em Hebreus, capítulo de número 13, Hebreu 13, versículo de número 17, diz assim: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Amém? Louvado seja Deus.
O pastor, ele dá de conta das ovelhas. Vejamos a parábola da sem ovelha. A parábola da sem ovelha. Quando o pastor chegou ao aprisco que contou as ovelhas, estava faltando uma. E ele imediatamente, como bom pastor, ele foi atrás daquela que estava faltando. Vamos para o material agora, em nome de Jesus. Fazendeiro, proprietário, um fazendeiro, me entrega uma propriedade para eu pastorear, dar de conta, gerenciar, melhor dizendo, gerenciar aquela propriedade. E me entrega 10 cabeças de animais. Eu passei um ano, ou um dia, e não quero mais trabalhar para ele. Eu tenho que prestar conta de tudo, ou seja, das 10 cabeças de animal que eu recebi. Eu tenho que devolver. E se chegar a morrer alguma, eu tenho que marcar o dia, fazer um vídeo, qualquer coisa, para comprovar que aquele animal foi abatido ou morreu. Porque eu tenho que dar conta das 10 cabeças de animal que o meu patrão me entregou. E diante de Deus, a vida de um pastor não é diferente. Eu posso citar a cobrança no livro do Apocalipse, a igreja de Pérgamo, ou seja, a carta às 7 igrejas ali do Apocalipse. Nós vemos Jesus Cristo cobrando do anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor responsável pelas almas que foi entregue para ele. Vejamos a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Está lá Jesus falando para o pastor da igreja: arrepende-te, eu conheço as tuas obras, o que tu tem feito, como tu andas, mas arrepende-te, antes que eu venha contra ti, com a espada afiada. Não é o que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. Vocês sabem que Timóteo pastoreava a igreja, Paulo escrevia para ele da prisão, preocupado. Ananias e outros mais, Paulo escreveu, preocupado com as almas, aconselhando aqueles representantes, pastores que estavam à frente das igrejas, né? Porque hão de dar conta diante de Deus. Eu queria só passar este pequeno vídeo mostrando que o pastor, não só o pastor, irmão, um obreiro. Se você é obreiro e você ensina errado, você faz um pequenininho tropeçar, você pode pagar no último dia. Não está só escrito em Ezequiel. Está escrito também nas cartas do Apocalipse. Arrepende, te corrige logo. Te corrige logo. Antes que eu venha contra ti com a espada. É Jesus cobrando do anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? No meu conhecimento, o anjo da igreja é o pastor. Eu aprendi assim. Me perdoe se eu estou errado. Eu aceitei Jesus
em 1986, eu aprendi que o anjo da igreja é o pastor. Pastor chamado por Deus. Não é pastor aí que pega cargo à força, não. Eu estou falando de pastores ungidos por Deus. Certo? Pastores ungidos por Deus. Que batalharam, sofreram, mas chegaram. Portanto, meus irmãos, está aí um recadinho. Como todos que se dedicam a pregar o evangelho vão dar de conta da sua alma e da alma daquele, se é que ele ensinou errado. Ora, a palavra de Deus está dizendo, não tire nem um tio deste livro e nem acrescente, porque as pragas desse livro podem vir contra ti. Está claro, né? Está claro que o obreiro é responsável para guiar as ovelhas para o aprisco, ou seja, para a Nova Jerusalém de Deus. Que Deus abençoe.